Nós estamos hoje com uma grande alegria, recebendo uma advogada fantástica daqui da cidade de São José, que tem um conteúdo maravilhoso para trazer para a gente, de um tema que é extremamente urgente e necessário para a boa convivência da nossa sociedade. Agora mesmo ela vai entrar aqui, vai se apresentar para você, você vai poder conhecê-la, e nós, do Movimento Negro Unificado de São José do Rio Preto, estamos muito felizes com esta oportunidade. Nós trouxemos aqui hoje para você, diretamente para você que está nos acompanhando, a doutora Lívia de Carvalho, que vai falar para a gente hoje sobre como denunciar o racismo e a injúria racial. Doutora Lívia, a palavra é sua. Nos diga um pouquinho sobre você, sobre a sua área de atuação no direito, onde você atua, se você atua aqui em São José do Rio Preto, ou se você atua em outras cidades, em outras comarcas, e quais são os seus campos de atuação como especialista no do direito. Seja bem-vinda. Boa tarde, professor Carlos, boa tarde, né, a todos e a todas que aqui se encontram. Eu quero dizer que é um enorme prazer participar dessa live, né, e poder contribuir de alguma maneira, né, para o esclarecimento, para tirar dúvidas, né, com relação ao racismo, né, que realmente é uma pauta muito urgente, muito importante e muito necessária. Meu nome é Lívia Maria de Carvalho, né? Sou advogada há quase 15 anos, atuo nas áreas de direito civil, empresarial e trabalhista, e minha especialização é na área trabalhista. E atuo, meu escritório fica na cidade de São José do Rio Preto, mas tem clientes no Brasil todo, né? Hoje em dia isso é possível, em razão das facilidades do peticionamento eletrônico. Então, facilitou muito a nossa vida, né? Então, tem cliente em vários estados, e na capital também, e em vários estados, como Paraná, Minas Gerais, Bahia, Rondônia, em vários estados. E, sim, a gente, com essa digitalização, isso foi possível, graças a Deus. Muito bom. Você percebeu, você que está nos acompanhando, percebeu que a gente aqui do Movimento Negro Unificado trouxe a doutora Lívia para falar hoje sobre como denunciar racismo e injúria racial. E você está vendo que nós aqui selecionamos uma advogada preparada e potente, porque olha só, ela não apenas atua aqui em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, mas também atua, tem clientela na capital de São Paulo, lá em São Paulo, tem clientela no Paraná, em Minas Gerais, Bahia e até em Rondônia. Que maravilha, muito bom. Doutora Lívia, você pode, depois de fazer essa sua mini apresentação sobre um pouquinho da sua carreira, um pouquinho da sua área de atuação, você pode trazer para nós, de uma forma, vamos falar assim, mais simples, para que as pessoas possam entender com precisão o que vem a ser o racismo e a injúria racial? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Não, são coisas diferentes. O racismo, ele é uma prática discriminatória, só que direcionada a uma coletividade, né? É diferente. Enquanto a injúria racial são palavras, são ofensas que são dirigidas a um indivíduo específico. E tem a questão da punição também, que a pena na questão do racismo é maior, e com a injúria foi equiparado, né? Em janeiro, o presidente Lula decretou uma lei em que foi equiparado. Hoje em dia, a injúria ela alcançou o mesmo patamar ela foi equiparada ao racismo, então ela alcançou o mesmo patamar jurídico. Porém, as penas não são iguais, entendeu? Mas a pena foi aumentada. Hoje ela é de 2 a 5 anos de reclusão. Antigamente ela era de 1 a 3. Sim, então o racismo, quando a pessoa pratica o racismo, ela não ofende uma única pessoa, ela ofende uma coletividade, várias outras pessoas. E na injúria... Isso, é um grupo. Isso. E ele se dá de várias formas, né? Como impedir de acessar um clube, ofende um todo restaurante. Isso, é diferente. A injúria não, a injúria são ofensas.
injuriar alguém, ofender alguém de alguma maneira. Tá, ok. Então, doutora Lívia, quando uma pessoa pede de ingressar ou me expulsa de um motivo simplesmente pela minha cor da minha pele, essa pessoa está praticando um ato racista. Configura a prática de racismo. Isso. De um trabalho, eu impedi uma pessoa de ter um emprego, de tomar posse num concurso público. A lei configura, tem várias práticas que estão dentro da lei de racismo. Uhum. São várias situações. E a injúria, hoje, Entendi. hoje não, né? Em de janeiro, ela foi incluída dentro da lei. Ela alcançou o mesmo patamar jurídico. Entendi. Eu tenho uma pergunta que é recorrente, que a gente recebe, que a gente lida aqui no Movimento Negro Unificado, de pessoas que nos procuram buscando ajuda, não só aqui de São José do Rio Preto, mas também da região de São José do Rio Preto, como Lins, Tuporanga, Fernandópolis. Aliás, a gente deixa o nosso abraço para todas essas pessoas que estão nos acompanhando e que acompanham a nossa luta, que é o seguinte: o que é comum, o que é mais usual, ou que pelo menos chega mais até o seu escritório, na sua vivência, doutora Lívia? Casos de injúria racial ou casos de racismo? De injúria. Tá, injúria são casos mais comuns. Ok, entendi. Então, os casos mais comuns que a doutora se depara são com os casos de injúria racial. Pensando ainda nessa questão da diferenciação dos dois institutos jurídicos, tanto do racismo quanto da injúria racial, os métodos de denúncia ou as formas de denúncia são as mesmas, ou seja, utilizam-se dos mesmos caminhos, ou há uma diferenciação? Por exemplo, no racismo, a pessoa pode simplesmente, quando ela for vítima de racismo, ela liga para o 190. E na denúncia da injúria racial, ela também pode ter a mesma prática, doutor? Pode, a mesma prática. Ela liga no 190, né? Ou vai ter a polícia. Mas a punição, eu te falei, as punições são diferentes, né? Porque o racismo, ele é um pouco mais grave. Aqui, dentro de São José do Rio Preto mesmo, a gente tem o SOS Racismo da Prefeitura. Ah, entendi. Tanto o racismo quanto a injúria são inafiançáveis e imprescritíveis. Ou seja, então, agora outra coisa, a denúncia de racismo e de injúria racial, elas têm algum prazo para que a pessoa faça essa denúncia? Por exemplo, a vítima, o crime, né, aconteceu no dia 5 de fevereiro, essa pessoa tem que denunciar ainda no mês de fevereiro, ela pode denunciar uma semana depois, 2 semanas depois, ou 2 meses depois. Tem algum prazo? Denúncia? Não, por se tratar de um crime imprescritível, né, pode ser denunciado a qualquer tempo. Um outro ponto que também as pessoas têm dúvida aqui, eu estou verificando, é o seguinte: esses tipos de crimes, 2 tipos de crime, tanto o racismo quanto a injúria racial, eles devem ser ou podem ser denunciados exclusivamente pela vítima, ou uma outra pessoa que não é vítima pode denunciar? Pode denunciar. Então, a pessoa denuncia, depois essa denúncia é encaminhada para o Ministério Público, acaba chegando no Ministério Público, para que o Ministério Público faça uma avaliação e investigação. Ela é uma ação pública incondicional. Entendi, perfeito. Tem uma outra aqui, que foi nos enviada, que é a seguinte: a doutora colocou que nas 2 situações, e agora, pessoal, eu vou passar a chamá-los, então, de crimes, como a doutora Lívia colocou, né? Então tem leis. No início desse ano, o presidente Lula sancionou uma lei que passa a caracterizar a injúria no que diz respeito a punições ou tratamento similar ao tratamento do racismo. Mas tem uma pergunta aqui, doutora Lívia, que as pessoas colocam o seguinte: é fato que antes as pessoas vinham, faziam uma denúncia, né, chamava a polícia, de um crime de racismo. Mas depois, com o passar do tempo, judicialmente, essa denúncia de racismo acabava virando numa injúria, né, uma injúria racial, e depois de injúria racial ficava numa ofensa média, depois dessa ofensa média regredia, de modo que a punição que era dada para a pessoa racista, no máximo, era pagar uma cesta básica, ou uma sequência de cestas básicas por determinado período de tempo. Isso ainda é possível? Eu presenciei muitas situações.
como essa, de desenquadrar, né, o tipo penal específico, né, de uma coisa para outra para beneficiar o agressor, entendeu? Eu só não entendi o finalzinho da sua pergunta. Você falou se isso ainda, se isso acontece ainda? Isso, com esse rearranjo, vamos falar assim, jurídico, com que teve agora nesse ano recente, com essa lei que foi promulgada pelo presidente Lula, se ainda é possível ter esse enfraquecimento, esse beneficiamento do agressor racista. Ainda é possível? Não é que é possível, isso depende muito do julgador, depende muito do delegado que vai fazer o boletim de ocorrência, do advogado que está ali acompanhando esse caso, por isso que eu sempre recomendo que tenha um advogado acompanhando o caso, para que ele saiba, que ele consiga identificar isso, porque por isso que eu te falei, porque eu vi muitas situações assim, porque o delegado quis. Não, mas isso não é nada, entendeu? Ai, é coisa, sabe, é coisa pouca, entendeu? E suavizou a situação do agressor, então ele não foi apenado da maneira que deveria. Então, por isso que faz diferença uma assistência jurídica. E as pessoas, às vezes, não acabam não recorrendo a um advogado e tomando esse prejuízo, entendeu? Acontece muito. E, infelizmente, ainda acontece, não só nos crimes de racismo e injúria, mas no de LGBT. Acontece muito. E eu tive um caso até recente, né, que eu patrocinei uma causa que era LGBT e a delegacia bateu o pé que era um caso de queixa, não era queixa, era ação pública incondicionada, mas aí a hora que chegou lá na frente, o promotor pediu para, foi sensível e pediu para que fosse corrigido, que fosse sanado esse vício. Mas se um fecha o olho, o outro fecha o olho, e assim vai, né? Vão jogando para debaixo do tapete, passa despercebido sim. Então, por isso que faz diferença, sim, ter um advogado assessorando a vítima nesses casos. Entendi. Você que está acompanhando a gente, hoje o MNU, o Movimento Negro Unificado de São José do Rio Preto, está ouvindo, trouxe aqui para você a doutora Lívia Maria de Carvalho. Ela é advogada, tem mais cerca de 15 anos de advocacia, tanto na área de direito empresarial, como na área de direito civil e também na área de direito trabalhista. E ela está aqui hoje explicando para a gente se há diferença entre racismo, injúria racial e também como que nós podemos denunciar esses dois crimes, o crime de racismo e o crime de injúria racial. Minutos atrás, ela estava explicando para a gente o seguinte, que quando você for vítima de racismo, é super importante que você denuncie tanto o racismo também injúria racial. E um outro ponto importante também, que você busque uma assistência jurídica adequada. Por quê? Porque, embora nós tenhamos uma equiparação entre esses dois crimes, né, tanto o racismo como a injúria racial, é possível, dependendo da sensibilidade de quem for tratar seu caso, lá dentro do judiciário, então, tanto na fase da polícia, que seria na delegacia, como também na parte do tribunal em si, que é o julgador, o juiz ou a juíza, que você conte com o apoio de uma advogada preparada, de um advogado preparado, porque é possível ainda ter uma certa suavização, um certo abrandamento que vá favorecer a sua vítima, de modo que uma denúncia séria de racismo ou de injúria racial seja tratada, por exemplo, como uma mera e simples queixa. Você há de concordar comigo que é injustiça. Tá bom, doutora Lívia, vamos dar uma sequência, passar para o próximo bloco, onde a gente quer entender, existe aquele racismo, aquele ato racista, né, ou até mesmo injúria racial, que pode acontecer, por exemplo, comigo lá no transporte público, né? Tá certo? A pessoa vai lá e profere alguma palavra ou faz esse licenciamento de uso ao transporte público. Isso pode ser um ato racista no transporte público. Ele vai ser tratado da mesma forma que um ato racista, por exemplo, no ambiente escolar? Sim, não, mas não tem, para a lei, isso não tem uma diferenciação. Existe racismo tanto dentro das escolas, como dentro do mercado de trabalho, como
em diversos lugares, né? Na saúde, entendeu? Mas, assim, não existe tipos. Tem o Entendi. racismo recreativo também, né? Entendi. O grande caminho, ou o caminho mais comum para se denunciar um crime de racismo ou de injúria racial é o 190, ou seja, chame a polícia, entre em contato com a polícia, denuncie Uhum. a polícia. Agora, independente desse tipo, do tipo de racismo, onde ele aconteceu, a possibilidade de fazer essa denúncia em um outro ambiente, por exemplo, aconteceu um crime de racismo lá na escola, no ambiente escolar. Esta estudante ou esse estudante que sofreu esse racismo, ele, às vezes, a pessoa não consegue acessar um telefone e ligar para a polícia naquele momento. Como que essa estudante pode proceder lá na escola quando acontecer um crime de racismo ou de injúria racial? Os canais de denúncia que nós temos é o 190, é que eu te falei, dentro de Rio Preto a gente tem o SOS Racismo, entendeu? Que são os canais que a gente pode estar fazendo esse tipo de denúncia. Na OAB, por exemplo, a gente não tem esse papel de denunciar ou investigar, entendeu? Então tem que ser a polícia mesmo. Agora, vem cá, tem uma outra pergunta para você, para a doutora Lívia, que é o seguinte: e quando a polícia não responde? O que a pessoa pode fazer? Não investiga, você fala? E, E no Ministério Público. a pessoa ligou ao Ministério Público. Tá, E no Ministério tá. Público. E, Ok. Se é crime, a gente denuncia, mas a gente também procura se proteger, resguardar os nossos direitos através do auxílio, do acompanhamento de uma boa advogada, como a doutora Lívia, ou de um bom advogado, para acompanhar o seu caso, acompanhar a situação e ajudar nos trâmites que forem necessários para que esses crimes não fiquem impunes. Doutora Lívia, tem uma questão aqui para a gente que é bastante delicada, que é a seguinte: e quando o racismo acontece dentro do ambiente de trabalho? Como é que a gente lida com isso? olha, eu já me deparei com vários clientes nessa situação, entendeu? Que sofreram racismo dentro do ambiente de trabalho. É dever do empregador coibir esse tipo de atitude e se ele tomar ciência, ele não pode fechar os olhos. Ele tem o dever de dispensar esse colaborador, esse funcionário que está praticando racismo ou injúria racial contra o outro. Entendeu? Então, ele não pode ficar inerte a essa situação. Então, é um dever, sim, da empresa tomar uma medida com relação ao funcionário que praticou esse crime e preservar o trabalho da vítima. Eu recebo, assim, vários clientes nessa situação. Me consultam a respeito disso, porque estão sofrendo dentro do ambiente de trabalho, às vezes pelo empregador, às vezes pelo preposto, né? E às vezes pelo colega de trabalho. Na maioria das vezes é pelo preposto, pelo gerente, né? Pelo superior hierárquico ou pelo colega de trabalho. O empregador, normalmente, quando ele é racista, ele acaba nem contatando, né? E então, doutora, para que se tenha, ou seja, se houver um crime de racismo ou de injúria racial no ambiente de trabalho, a empresa, ou seja, o dono ou a dona da empresa, podem ser envolvidos como participantes desse crime. É isso que ela está querendo dizer? E, óbvio, se acontecer e a empresa se mantiver-se inerte com relação ao crime. Então, ela pode ser considerada uma É o dever participante. da empresa, sim, sim. Então, Ela tem que tomar as ela tem de devidas ter. providências com relação a esse funcionário, com relação a esse gerente, a esse superior hierárquico, né, que está cometendo esse crime com outro colaborador, com outro funcionário. É dever da empresa coibir e punir esse funcionário. Entendi. E uma outra pergunta aqui, que eu fico aqui pensando, é o seguinte: está acontecendo uma situação de racismo, de injúria racial comigo lá no meu ambiente de trabalho, né? Primeiro, quais materiais de prova, qual material de prova que eu vou ter de reunir para levar até a doutora no seu escritório, por exemplo, para comprovar que realmente está tendo aquele crime de racismo? Vídeos, áudios, né, gravações de áudio, prints de conversa,
testemunha. Infelizmente, as pessoas têm muita dificuldade em reunir provas, principalmente quando se trata de testemunha, porque o colega de trabalho não quer se envolver. Ele tem medo, ele não quer perder o emprego, então ele fica naquela... Às vezes ele não presenciou tudo, e a gente fica naquela situação assim, naquela dificuldade de produzir as provas, né? E um processo, ele depende de provas, né? Para poder seguir adiante, porque senão isso pode se reverter também. Entendi. Uma situação que é comum, né, em ambiente de trabalho, que a gente às vezes vai tornando, não é amizade, mas é coleguismo, são a questões dos apelidos, né? Então, a Lívia vira Livinha, o Carlos vira Carlão, o Marcelo vira Marcelinho, vira Marcelão, então vira Mar, né, porque vai ficando meio que amizades. Um apelido, tem como se considerar um apelido específico como sendo prática de injúria racial? Desde que ele te ofenda. Se você não se sente ofendido. Se eu me sentir ofendido com aquele apelido que está sendo dado para mim no ambiente de trabalho, isso é considerado uma injúria racial. Eu imagino que você está se referindo a um termo racista. Sim, Não, sim, termo racista. Eu não vou ficar aqui repetindo, mas são esses que a gente escuta muito por aí. Eu sei, eu não gosto, não gosto, não dou, a gente não dá intimidade, né? E eu acredito que você também, o professor Carlos, também não deva gostar. A gente chama isso de racismo recreativo, mas ele é recreativo para quem? Não é para mim, talvez não seja para você, talvez não seja para o outro, entendeu? Entendi. Respeito acima de tudo. Meu limite termina onde começa do outro e por aí vai. Eu tenho uma outra dúvida aqui, que é a seguinte: existem tanto situações, né, que, por exemplo, você comete um crime contra uma pessoa, você recebe uma punição na área penal, né, na área criminal, mas depois a pessoa pode ingressar com uma ação civil buscando uma indenização, né? Nos crimes de racismo, de injúria racial, há previsão legal para isso? Ou seja, é possível que a vítima consiga receber, consiga conquistar na justiça o direito a uma indenização, tanto por danos morais ou um outro tipo de indenização, devido ao ter sofrido crime de racismo e de injúria racial? É uma reparação de danos, não só pode, como deve, né? A própria ação penal, você pode pedir uma reparação de danos morais, né? Pelos danos morais sofridos, ou entrar depois no cível com a sentença pedindo. Entendi. As duas previsões. Ainda pensando no processo, né, na judicialização, tanto do crime de racismo ou do crime da injúria racial, há algum dispositivo legal que faça com que haja uma maior celeridade, uma maior rapidez no trâmite judicial desses dois crimes? Uma prioridade na tramitação do feito, você quer dizer? Isso mesmo, isso. Não. Tá. Existe tramitação para a prioridade para o maior de 60 anos, a hiperprioridade para o maior de 80, por questões de saúde, mas nesse caso, não. Entendi. Então, passa a ser, então, extremamente inteligente da parte da pessoa vítima buscar uma boa orientação jurídica, né, de uma boa advogada, de um bom advogado, para que a estratégia jurídica adotada seja uma estratégia que facilite ou que dificulte, vamos falar assim, a demora da decisão judicial, né, aquela história de abrir espaço para N recursos, vai e vem, vai para cá, vai para lá, volta para a delegacia, vai para tudo mais, para que o processo seja um pouco mais rápido e esse crime seja devidamente punido. E esta pessoa vítima, que é um ponto bastante interessante que a doutora colocou aqui, a pessoa que é vítima de racismo também tem o direito à reparação moral e à reparação do dano, a reparação material daquele dano que foi feito
contra a pessoa. Perfeito. Nós estamos caminhando para o final desse nosso episódio, e para mim, desse nosso momento, para mim é muita satisfação, bastante conhecimento que a doutora trouxe para a gente, e várias opções de tratamento, de como se denunciar, de como fazer, de como proceder. E um ponto que eu quero colocar é o seguinte: em todos os casos de injúria racial ou de racismo, cabe denúncia. Agora, e uma última pergunta: e quando há o crime ou de racismo ou de injúria racial, mas a pessoa que é vítima não se sente lesada? Posso fazer uma denúncia? Uma terceira pessoa pode fazer uma denúncia? É o que eu te falei, pode, mas quem vai investigar, né, o titular dessa ação é o MP, então ele vai investigar, porque ela não depende da vítima para prosseguir. Então, se eu tiver notícias, eu posso denunciar, sim. Legal, muito bom mesmo. 190, Doutora Lívia. Está acontecendo isso, estou presenciando isso, né? Eu, pelo menos, faria. Eu não conseguiria ficar inerte a uma situação dessas. Acho que é o senso mesmo de justiça. E justiça é extremamente necessária, né? Extremamente necessária. Doutora Lívia, em nome do Movimento Negro Unificado, do Rio Preto, nós agradecemos bastante a sua disponibilidade, a sua gentileza em trazer um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, da sua vivência de escritório, de tribunais, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em outras regiões do Brasil, em outros estados brasileiros. Muito obrigado, gratidão profunda pela sua gentileza, estar aqui com a gente, estar aqui conosco nesses momentos e trazendo bastante informação, bastante conhecimento e mostrando para a gente, mostrando para você que está nos acompanhando, que é super importante você não só identificar as situações de crime que você está sofrendo ou que outras pessoas próximas a você estejam sofrendo, mas também denunciar e procurar o apoio, a ajuda de bons advogados, de boas advogadas, como, por exemplo, a doutora Lívia. Doutora Lívia, suas palavras finais para nós encerrarmos? Eu que agradeço, professor Carlos, o convite, agradeço ao Marcelo também pelo gentil convite, dizer que foi um prazer, uma honra, né, contribuir de alguma forma com o meu pequeno, né, conhecimento na área, mas a gente procura fazer sempre o melhor. E eu estou aqui à disposição para dúvidas, né, para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser alguma informação, se eu puder deixar algum contato de e-mail, alguma coisa assim. Pode sim, por gentileza, por favor. Qualquer dúvida, Lívia, L de laranja, de Lívia, M de Maria, C de casa, advogada.com.br. lncadvogada.com.br. Então, eu coloco à disposição esse e-mail para quem tiver qualquer dúvida, qualquer pedido de esclarecimento, né, que eu puder ajudar, que eu puder contribuir de alguma forma, para que a gente possa minar essas atitudes racistas, essas atitudes discriminatórias que infelizmente, parece que são cada vez mais recorrentes. Eu fico muito chateada porque, em pleno século XXI, a gente parece que está fazendo um caminho inverso. Isso me deixa muito triste mesmo. Mas a gente está aí para trabalhar, a OAB está aí para contribuir de alguma forma com isso. Sim, isso mesmo. No momento, eu quero que você, que eu acompanhe gente, as falas potentes da doutora Lívia, considere o seguinte, que o racismo é o sentimento e a prática mais podre, mais torpe, mais nojenta, mais asquerosa que qualquer ser humano pode ter. Por isso que nós, no Movimento Negro Unificado São José do Rio Preto, combatemos com dureza o racismo, mas também estamos aqui para acolher as outras pessoas que forem vítimas do racismo. E você que ficar sabendo de alguma situação, ou de alguma empresa, algum ambiente escolar, ou de trabalho, ou de lazer, onde é recorrente, onde está acontecendo racismo, por favor, não se acanhe, pode nos procurar. Nós temos aqui as nossas redes sociais, do Movimento Negro Unificado, você pode nos procurar, pode nos contactar. Também vamos deixar aqui
para você os contatos da doutora Lívia, para você entrar em contato com ela, em contato com a equipe do escritório dela, de modo que a gente possa ter na nossa cidade um ambiente de excelente convivência humana entre todas as pessoas. Pessoal, muito obrigado pela audiência e a gente se vê.